Está entrando no ar mais um Conversa com Daniel Grejal na TV. Não sai daí que já já nós retornamos após os comerciais aqui na Interior TV. Até. Quem somos? Você já sabe. Somos a Interior TV. A gente faz pra você. Afinal de contas, você sabe que a propaganda é a alma de negócio. Nós estamos aqui justamente para ajudar você a alavancar as suas vendas com tudo que há de melhor. Porque, afinal de contas, você sabe que a Interior TV faz o melhor para você. Tem dores nas costas, tensão muscular. Fisioterapeuta você tem que chamar. Tem dores nas costas, tensão muscular. O fisioterapeuta você tem que chamar. Dr. Daniel Grejal. O DG Intense. Uau! Se liga, ele tem 14 anos de experiência com vários casos de sucesso e é bem provável que ele consiga tirar todas essas dores de você e ainda deixar o seu corpo e sua mente equilibrados numa vibe só. Dr. Daniel Grejal. Seu fisioterapeuta em Macaé e Rio das Ostras. Pede logo esse orçamento. Ele é o cara. 22 999 09 19 39. Você não vai ficar cheio de dores perdendo tempo, né? Pede o seu orçamento agora. WhatsApp 22 99909 19 39. Dr. Daniel Grejal. Uau! Interior TV. A gente faz pra você. Voltamos nos nossos comerciais e ao meu lado a doutora Elaine Vieira, advogada com o tema Reembolso de Plano de Saúde. Doutora, eu gostaria de agradecer a senhora por ter dedicado um tempo para explicar aos nossos ouvintes, internautas da Interior TV RJ sobre um tema tão complexo, porque eu digo que a Interior TV faz tudo para você sentir-se bem. Eu gostaria que a senhora se apresentasse, se puder explanasse para nós as suas especializações e as suas informações relevantes à sua graduação, que é advogada, e o tema que a senhora tem. Boa tarde, meu nome é Elaine, eu sou Elaine Vieira, eu sou advogada, eu tenho um escritório na rua Duque de Caxias, número 443, no Visconde, em Macaé. Tenho também um site, um escritório virtual, elaineVieira.adv.br, e fazemos atendimento remoto no escritório. Temos a especialidade de direito civil, família e também trabalhista e previdenciário. Sou advogada, pós-graduada em responsabilidade civil, sou pós-graduada em direito civil e pós-graduada também em direito do consumidor. Doutora, esse tema de reembolso de planos de saúde foi muito pedido pelos internautas, ouvintes e telespectadores da Interior TV RJ, porque se trata de algo de extrema necessidade, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, que é a pandemia. Doutora, na sua opinião, por que esse tema de reembolso tem sido tão pouco discutido na sociedade, mesmo com o advento da tecnologia, com a prestação de serviço sendo amplo à comunidade? Bom, geralmente os planos de saúde eles dificultam um pouco esse reembolso. Eles fazem com que o cliente tenha dificuldade de chegar até o profissional. Eles limitam o profissional e, com isso, acaba o cliente evitando com que o cliente procure um estabelecimento fora do plano. Quando, na realidade, o que acontece? Se o plano não atende aquele profissional, se o profissional tem que estar fora do plano para ser bem atendido, automaticamente ele terá que buscar um profissional e esse profissional, muitas das vezes, o médico deu uma fisioterapia, o médico deu um tratamento, só que o plano de saúde não cobre, ou então está saturado, não tem profissional liberado. E aquele paciente, ele não pode ficar esperando, é uma doença, ele não pode ficar esperando. Então, ele precisa, sim, buscar um profissional fora do plano de saúde. Ele pegou esse profissional, foi atendido, ele tendo um recibo, ele vai poder chegar até o plano de saúde, e o plano de saúde é obrigado à restituição. Só que o plano de saúde, muitas das vezes, ele procura limitar essa restituição, dificultar essa restituição, fazendo com que o cliente, né, o paciente, fique à mercê do próprio plano.
Entendi. Doutora, quem é o profissional que é habilitado para justamente dizer qual a especialidade médica que entra na casa do cliente? E eu gostaria que a senhora explanasse um pouco para a gente, depois dessa pergunta, o que vem a ser um plano de saúde? Bom, quem é o profissional? O cliente, paciente, ele não tem que ir até o plano de saúde, certo? Ele é cliente do plano de saúde, mas ele é paciente. Ele é paciente do médico. E é o médico que sabe qual a melhor conduta. É o médico, é o expert que ele acompanha aquele paciente, é ele que vai poder verificar o que aquele paciente precisa e ele que vai prescrever. Ele prescreve o tratamento, ele prescreve qual é a melhor técnica para aquele procedimento. E o plano não pode simplesmente, a bel prazer, chegar e determinar que aquele médico não tem condição de prescrever aquele tratamento. Se ele prescreveu, por exemplo, que aquele cliente do plano de saúde, paciente dele, precisa de 3 fisioterapias mensais, semanais, o plano não pode alegar que só vai cumprir 2. O plano não tem essa autonomia sobre o médico. É o médico que determina. O que é, como você perguntou, né, Daniel, o que é um plano de saúde? O plano de saúde, ele veio para agasalhar, para cobrir as enfermidades. O cliente do plano contrata um plano, paga mensalmente aquele valor para ser atendido numa hora que ele necessita, na hora que ele fica doente. Então, é como se fosse uma caixinha que ele vai depositando, né, todo mês e não usa. Só que quando ele fica doente, ele precisa ir até aquela caixinha e buscar a assessoria do plano. Então, o plano não pode, naquela hora que ele realmente precisa, aquela hora que é a hora de tristeza da vida dele, falar para ele que ele não vai ser atendido. Doutora, nós sabemos que no Brasil existe um alto índice de endividamento e as pessoas não conseguem guardar dinheiro. Então, em virtude disso, elas acabam, de uma certa forma, entrando em planos de parcelamento. Ou seja, eu quero ter um carro, eu vou parcelar. Eu quero ter uma casa, eu quero parcelar. Isso acontece também com o plano de saúde, em virtude de não conseguir agregar aquele montante justamente no momento em que elas mais precisam. A senhora concorda com isso? É mito ou verdade? Sim, nós temos o plano de saúde, temos também o seguro-saúde. Nesse momento, tá, o cliente está contratando o plano, ele vai procurar o plano que melhor atende. É óbvio que o cliente, quando contrata um plano de saúde, ele não necessariamente, ele não pensa que ele vai usar aquele plano naquele momento. Tá? Geralmente ele contrata um plano de saúde ou ele entra numa empresa, por exemplo, que dá a ele essa deliberalidade de ter um plano de saúde e ele está fazendo aquilo para longo prazo ele usar, não para ele usar naquele momento. Então, ele não está pensando, sinceramente, de ficar doente. Eu vou ficar doente amanhã, então eu tenho que fazer um plano, e eu vou fazer esse plano porque eu quero contratar um profissional desse jeito, daquele jeito. Não. Quem pensa isso, a obrigação de pensar isso é o plano. O plano está ali sendo vendido, sendo ofertado, e é ele que tem que se preocupar a melhor coisa que ele vai apresentar para o cliente dele. Se ele está apresentando para o cliente dele com cláusulas omissas, por exemplo, né, Daniel, que isso acontece muito, a obrigação é do plano, depois é o plano que vai ter que se responsabilizar por aquilo que ele fez entender ao cliente. O cliente está comprando um produto, porque é um produto, o plano de saúde é um produto, e como produto, ele é agasalhado pelo Código do Consumidor. Então, se ele contratou, o cliente contratou esse produto tem que ser eficaz ao cliente. Doutora, a senhora tocou num ponto muito melindroso que seriam os contratos e as cláusulas. Caso o cliente sinta que existe alguma cláusula que não esteja de acordo com o Código de Ética do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor ou respaldado pela lei, como ele pode ter essa informação? Bom, se o cliente do plano de saúde, se ele comprou, se ele assinou um contrato e se existirem cláusulas no contrato abusivas, elas serão nulas. Ele pode, na hora que for usar o plano e o plano não atendê-lo, ele pode buscar via judicial através de um advogado e o advogado vai fazer o pedido daquele reembolso, se for o caso do reembolso, que o plano não está querendo cumprir, ele vai fazer o pedido do reembolso e aquela cláusula do qual o plano alega ser nula, ela vai ser vista pelo juízo, o juízo vai entender, que é o juiz, vai entender que ela é nula, vai determinar como nula e vai obrigar que o plano cumpra
aquilo que a legislação determina que ele cumpra. Doutora, nós trabalhamos também com a vertente de que existem certos tipos de casos, situações que, às vezes, o tempo é contra o cliente / paciente, ou seja, comorbidades de extrema complexidade. Como que a justiça pode, de uma certa forma, estar intervindo? Porque nós sabemos que existem pessoas que precisam de intervenções em tempo recorde. Sim, existe na nossa legislação a possibilidade, tá? O cliente do plano de saúde não foi bem atendido, ele, como paciente, vai pedir ao médico, tá? Vai conversar com o médico, com aquela prescrição que o médico deu. Tá? A nossa legislação ela tem a súmula 210, que determina que o médico não pode ser contrariado. Entre a indecisão de um plano de saúde e a determinação médica, o que vai ser validado vai ser a determinação médica. Então, o advogado vai entrar com uma ação, com um processo, pedindo antecipação de tutela. Essa tutela vai ser determinada pelo juiz da seguinte forma: o advogado deve pedir multa, tá? Pelo não cumprimento, ou seja, se o plano de saúde, e acredite, Daniel, acontece, o plano de saúde, mesmo com a tutela determinada, ele não cumpre. Ele recorre e, nesse caso, tendo uma multa, a multa começa a correr. Enquanto o plano não cumprir aquela determinação judicial, que geralmente o juiz determina que seja cumprida na média em 72 horas, se não for cumprido, o plano vai arcar com aquela multa. Enquanto não houver o cumprimento, ele vai arcar com aquela multa. Na opinião da senhora, a senhora, de uma certa forma, acha que o cliente ele não entra com uma ação judicial por medo e, de uma certa forma, ele pensa que se ele entrar, ele pode piorar a situação nessa democratização na área da saúde, ou seja, nessa prestação de serviço, sim ou não? O que ocorre, Daniel? Às vezes chega cliente no escritório e ele conta o seguinte: ele ficou com medo de buscar vias judiciais e o plano de saúde simplesmente depois brigar com ele. Só que o que ocorre? A partir do momento que o plano de saúde não está arcando, ou então o plano de saúde vai cancelar o meu contrato se eu for buscar que o juiz, junto com o juiz para cumprir aquilo que o médico determinou. Não pode acontecer isso. É um contrato, o contrato ele deve, enquanto estiver vigente, enquanto houver o pagamento, ele deve ser honrado. E o que vai acontecer? Se o cliente foi até o plano e o plano não cumpriu, o juiz vai determinar e o cliente não vai correr o risco nenhum de ter problema junto a essa demanda. E, no final, enquanto o plano não cumpriu, como eu disse anteriormente, vai ter essa multa. E, no final do processo, essa multa ela é executada. O cliente recebe essa multa. E aquele procedimento que não havia sido deferido e o juiz deferiu, o cliente vai emitir, o cliente do plano, né, e paciente, ele vai fazer o procedimento. No caso, fisioterapia. Bom, eram fisioterapias, não tinha fisioterapeuta no mercado através do plano, ou medicamentos também são agasalhados. E o que vai acontecer? Depois que é feito isso, ele vai executar essa multa, sem problema nenhum. Não sai daí que já nós retornamos com você aqui na Interior TV. Até! Tem dores nas costas, tensão muscular, fisioterapeuta você tem que chamar. Tem dores nas costas, tensão muscular, o fisioterapeuta você tem que chamar. Dr. Daniel Grijó. O DG Intense. Se liga, ele tem 14 anos de experiência com vários casos de sucesso e é bem provável que ele consiga tirar todas essas dores de você e ainda deixar o seu corpo e sua mente equilibrados numa vibe só. Dr. Daniel Grijó. Seu fisioterapeuta em Macaé e Rio das Ostras. Pede logo esse orçamento. Ele é o cara. 22 999 09 19 39. Você não vai ficar cheio de dores perdendo tempo, né? Pede o seu orçamento agora. WhatsApp 22 99909 19 39. Dr. Daniel Grijó. Uau! Voltamos nos nossos comerciais. Ao meu lado, a doutora
Elaine Vieira, advogada com o tema reembolso de plano de saúde. Doutora, nós, de uma certa forma, pincelamos sobre o que vem a ser um reembolso de plano de saúde, as tratativas sobre os planos de saúde e como esse cliente, de uma certa forma, pode ser contemplado pelo reembolso. A minha pergunta em questão é: como é feita essa triagem de qual profissional pode entrar na casa desse cliente? Porque nós sabemos que hoje uma grande quantidade de clientes de plano de saúde é advindo do atendimento home care, ou seja, atendimento domiciliar. Certo. Bom, Daniel, o que acontece? O médico, tá? Ele é alavanca para o tratamento. O médico, ele vai fazer a ponte, tá? Entre o cliente do plano de saúde, que é o paciente, e o fisioterapeuta ou outro médico, outra especialidade que aquele cliente, aquele paciente precisa. Vamos supor, um médico vai e examina aquele cliente dele, aquele paciente dele. Aquele paciente tem uma comodidade, ele tem uma doença específica em que o plano de saúde tem um profissional que não é tão bom, é debilitado. O médico, avaliando, né, o prontuário, a ficha daquele cliente dele, ele vai verificar que não está sendo bem atendido. Então, ele vai chamar, tá, o responsável, o familiar daquele paciente dele e vai informar: olha, a técnica que eu preciso não é essa, porque nós estamos entre uma melhor técnica, tá, e uma técnica que não é eficaz. Se o profissional que está atendendo não atende, a técnica dele não está atendendo para a evolução daquele paciente, o médico pode prescrever um outro tratamento, um tratamento mais moderno, e se o profissional, o plano de saúde não tiver o profissional capacitado, sim, o familiar pode buscar um outro profissional, lembrando sempre o seguinte: não é a bel prazer, ele não vai, eu não gostei daquele enfermeiro que chegou na minha casa, eu não gostei daquele fisioterapeuta, então quero trocar. Ele pode sim pedir, existe muito, sabe, Daniel? Às vezes as famílias, o profissional chega até a empresa, o profissional do plano chega até a empresa, ele faz uma ficha, ele começa a trabalhar para o plano, e quando ele chega no lar do idoso, principalmente do idoso, ele maltrata o idoso, né? E aí a filha do idoso, ele reclama junto ao plano e o plano não toma uma atitude. Certo? Então, se o plano não tomar atitude e ele não faz essa substituição a tempo hábil, sim, a pessoa pode pedir ao médico, o médico vai prescrever, vai informar o que é, e se a coisa não se resolver, ele pode ir a juízo e o juiz vai resolver, tá? Ele vai pôr panos quentes e vai resolver aquilo se o plano não resolve, porque a obrigação do plano é resolver. Mas se o plano não resolve administrativamente, sim, o familiar, ele pode ir buscar, porque o idoso, ele está sozinho, né? O idoso, ele não tem condição de ir buscar o judiciário. Muitas das vezes o idoso está acamado, muitas das vezes o idoso nem fala. Então, é muito importante que o familiar esteja ali assistindo junto, principalmente o home care. O familiar, ele vai fazer o viés de fiscalizador do home care. Então, se o home care está sendo negligente, ele não está atendendo, tá? Então, sim, o familiar pode buscar viés judicial e o juiz vai resolver aquela demanda. Doutora, na opinião da senhora, por que os pacientes sentem tanto medo de denunciar esse profissional que não está honrando com seu compromisso, nem com seu código de ética? Bom, Daniel, infelizmente, tá? Como eu disse, são pessoas idosas, a maior parte são pessoas idosas. E o medo da família é o home care continuar, o profissional continuar e maltratar o idoso. Então, bom, se eu estou com uma pessoa que não está sendo capaz, não está capacitada para cuidar do meu pai e da minha mãe, e eu denunciar junto ao plano de saúde, o plano de saúde não substituir aquele profissional, o meu pai e minha mãe pode vir sofrer maus tratos. Então, eu prefiro ficar insatisfeita do que buscar uma reclamação. De uma certa forma, isso não é um tipo de agressão? Bom, o que acontece? Eu acho que é a desinformação, né, Daniel? Eu acho que a partir do momento que a pessoa entende que ela pode buscar o judiciário,
quando o plano não resolve o problema, eu acho que a pessoa fica mais firme para poder reclamar. E o que acontece? Quando várias pessoas reclamam junto aos planos de saúde, o plano de saúde tem que tomar uma atitude, porque se o plano de saúde não toma uma atitude, o juiz toma por eles, né? Entendi, doutora. Muitas das pessoas têm dúvida em relação aos trâmites burocráticos de como entrar em contato com o Poder Judiciário. A senhora poderia explicar de uma maneira sucinta o que é preciso? Primeiro, entrar em contato com a senhora, com certeza. O que acontece nesse trâmite burocrático? E a senhora comentou uma coisa muito interessante, foi que os planos de saúde, de uma certa forma, quando eles atrasam, ou seja, não conseguem honrar em tempo hábil com o seu compromisso, eles pagam multas. Sim, na realidade, como funciona, tá? O paciente está sendo maltratado ou então não teve o seu pedido deferido, ele vai buscar um profissional capacitado, um especialista que trabalhe com essa área, e esse advogado, tá? Ele vai fazer o quê? Nunca entrar com ação, tá? Eu vou até o juizado e vou entrar com ação sozinho. Muitas das vezes, não que não possa, só que muitas das vezes a pessoa entra sem ter conhecimento. E por não ter conhecimento, vamos supor, ela pede que o juiz determine que o plano cubra, só que não pede multa, né, Daniel? Se você não pedir multa, o plano não vai atender. Ou seja, o que nós queremos deixar bem claro aqui não é que o paciente está atrás de dinheiro, e sim que o plano de saúde honre com seu compromisso e seja responsável, que fique bem claro para nós, para os ouvintes, internautas e telespectadores da Interior TV, porque ele quer ver o seu cliente bem, não é, doutora? Sim, a multa ela serve como uma forma coercitiva, tá? Não é enriquecimento ilícito, sabe, Daniel? Então, não é isso. É aquele paciente que está precisando de um socorro e o socorro não chega a tempo. E ele contratou um plano de saúde justamente para, nessa hora, ele ter um conforto. Certo? Que muitas das vezes esse conforto não chega da melhor forma. Então, o que vai ocorrer? Ele vai buscar o advogado vai ajuizar a ação, vai pedir ao juiz a antecipação de tutela para que seja cumprida na média de 72 horas. O juiz vai deferir essa tutela, geralmente o juiz defere, porque é o bem maior vida que está sendo tratado. O juiz deferiu, o plano vai ser intimado a cumprir. Se o plano não cumprir, ele vai buscar o advogado, vai falar para o advogado que não foi cumprido, o advogado vai informar o juiz, vai pedir o aumento, a majoração daquela multa, o plano novamente vai ser intimado a cumprir, informando que a multa subiu. Se o plano ainda assim não cumprir, o advogado pode mais uma vez pedir a majoração da multa e pode até, eu já tive casos, Daniel, lá no escritório, de nós sequestrarmos, pedir o juiz sequestrar da conta do plano de saúde o valor para a família custear aquele profissional. E o juiz deferiu e foram feitos alguns sequestros na conta do plano. E aquele cliente, né, do plano acabou sendo atendido por ordem judicial e não pelo plano, pelo contrato que existia. No final, o tratamento foi feito, o cliente teve o tratamento finalizado e o plano de saúde foi condenado ainda em dano moral. Infelizmente, uma coisa que não havia necessidade, então não há necessidade de ter medo, não há necessidade, né, da pessoa ficar doente e ficar com medo de buscar o judiciário está aí para poder atender todo mundo que tiver o seu problema não atendido pelos planos de saúde. Muitas vezes você, telespectador, ouvinte, internauta, tem medo e essa crença do medo leva você a ter algumas limitações. Ou seja, é melhor você procurar um profissional habilitado, um advogado que sabe de todos os trâmites, do que muitas das vezes procurar uma pessoa que não entende tão bem do assunto. Doutora, eu gostaria de fazer a última pergunta para a senhora. Nós sabemos que hoje existem vários idosos e nós sabemos que idosos precisam de uma maior assistência, ou seja, tem uma maior complexidade. Não a maioria, mas alguns deles. Os planos de saúde, na opinião da senhora, elas de uma certa forma vão precisar se posicionar em relação a isso ou não? O cliente que vai precisar se posicionar em relação a esses trâmites burocráticos, a esses pormenores? Bom, o que ocorre, Daniel?
o plano de saúde está aí no mercado, vendendo produto, cada vez mais plano de saúde no mercado. A concorrência, né, ela é acirrada, só que a quantidade de pessoas buscando um plano de saúde, agora principalmente por conta da Covid, é cada vez maior. Então, embora os planos de saúde reclamem, dizendo que colocar um home care na casa de um idoso, na casa de uma pessoa necessitada, é dispendioso, apesar do plano de saúde alegar que recebe pouco, não. O plano de saúde está aí ganhando dinheiro, nós sabemos que, né, ganhando cada vez mais dinheiro, então ele tem que se adequar à demanda. Se ele está vendendo mais contratos, se ele está vendendo mais planos, ele tem que se adequar à demanda, e aquelas pessoas, os pacientes, né, que estão sofrendo com isso, pelo mau atendimento, o que acontece? Ele vai buscar esse médico, que é quem vai proteger ele é o médico. Por quê? Porque o juiz vai ouvir o médico. Então, se o médico determinar que aquele paciente precisa de determinado tratamento, o juiz vai concordar com o médico, e aquele contrato, independente do que o plano de saúde negou, o juiz vai analisar a situação. O que eu coloco sempre? Prova. Junte prova da enfermidade, junte prova, junte exames, junte o laudo do médico. Não vá ao juízo de qualquer maneira, não busque um profissional que não vai analisar primeiro os exames, analisar primeiro a prescrição médica, porque eu já peguei casos, Daniel, infelizmente, que a prescrição médica ia contra o paciente. Então, por quê? Porque o paciente pegou uma prescrição médica, tinha que ter ido em outro médico, feito aquele exame, e não foi feito. Então, houve indeferimento do judiciário por uma falta de informação. Então, por quê? Porque nós, advogados, somos os primeiros juízes. Nós vamos analisar aquela documentação. E se a documentação estiver a contento, o juiz vai determinar, sim, a antecipação de tutela. Eu gostaria de agradecer você, ouvinte, internauta, telespectador da Interior TV. E não se esqueça, o nosso programa vai ao ar às 20h30. E antes, eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais e deixasse o telefone de contato, se possível, WhatsApp, as redes sociais. Então, quem tiver qualquer dúvida, quiser, né, verificar como que funciona, eu tenho meu Instagram, doutora Elaine Vieira, pode ir até o Instagram, vai ser bem-vindo. Lá você vai verificar não sobre só esse assunto, outros assuntos também. Nós temos o prazer de estar sempre atendendo, sempre trazendo informação, sempre trazendo qualquer dúvida, tirando qualquer dúvida, tá? Então, se tiver qualquer dúvida e precisar, pode buscar nós temos um atendimento junto ao WhatsApp, fazemos atendimentos sem problema nenhum, pelo telefone 2299-790-4838. O meu Instagram, doutora Elaine Vieira, e estamos aí para poder ajudar, para poder trazer mais conforto, né, para esse cliente, paciente, que infelizmente não é bem atendido. Muito obrigado por nos receber aqui, na sua casa, aqui na Interior TV. Interior TV. A gente faz pra você.